Bem-vindos à Sociedade 5.0. Olá, eu sou Davi Pereira. E eu sou Douglas Taube. Bem-vindos ao episódio 11 da Sociedade 5.0, um podcast para refletir sobre como usar as tecnologias que temos a serviço do bem e em prol do ser humano. Neste episódio, vamos falar de um tema muito importante e inspirador: empreendedorismo. E vamos para a pauta de hoje. Segundo o dicionário, empreendedor é aquele que se lança à realização de coisas difíceis ou fora do comum, seja através de um negócio próprio ou no ambiente corporativo. E para falar deste tema, vamos entrevistar duas pessoas que com certeza carregam essas características, Preta e Olavo. Muito obrigado em nos receber aqui no escritório da Loft. Sempre um prazer, estamos de portas abertas. Para quem não conhece, quem é Preta, quem é Olavo? Se apresente para os nossos ouvintes. Sou a Preta, mais conhecida como Preta Meline. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou formada em comunicação, formada em marketing também. Vim aqui para São Paulo, principalmente trabalhar com digital, com online, nesse ramo de comunicação. E estou aqui há 7 anos trabalhando com o mundo de startups, desde que eu praticamente comecei a minha vida útil aí nesse segmento. Como boa parte das pessoas que trabalham com startups e empreendedorismo em São Paulo, eu também não sou daqui. Sou mineiro, venho de uma cidade que chama Carangola, sou formado em engenharia mecânica e sou facilitador de Startup Weekend, trabalhei na Techstars e hoje trabalho aqui na Loft. Para quem não conhece o termo, o que é uma startup? A startup, para quem gosta de conceituação, a gente tem alguns autores que colocam de forma diferente. Então, falam-se que é uma startup de tecnologia com até 2 anos, que está em busca de um modelo repetível e escalável. De forma simples, tem as definições mais práticas que eu gosto bastante, tem uma do Cubo, que fala que a startup é uma empresa que resolve um problema real, do mundo real, com possibilidade de escala. Então, nada mais é do que uma empresa que é uma empresa de verdade, então tem CNPJ, ela precisa de ser uma empresa de verdade, e que está sempre colocando o cliente no centro para entender, esse cliente tem um problema e a gente vai resolver o problema dele. As startups perceberam de uma forma muito inteligente que as empresas grandes não conseguiram perceber ao longo de vários anos. Que as empresas grandes sempre colocaram a solução que elas queriam vender e empurravam isso para o consumidor. A startup percebeu que tem uma forma muito mais inteligente de crescer, que é perceber o que primeiro esse consumidor precisa para depois fazer um produto que possa gerar escala. Então que a gente consiga fazer da mesma forma para várias pessoas, repetível e escalável, para que ela possa crescer e ganhar mercado de uma forma mais rápida. No ambiente incerto, né? Acho que a startup ela traz muito essa cultura também de trabalhar em um ambiente que ela não sabe se vai gerar lucro, quando vai gerar lucro. Como o Olavo falou, o principal ponto dela ali é resolver um problema do cliente e não necessariamente já ter um modelo de negócio de cara ali que vai gerar lucro. E startup a gente fala que ela é muito boa em aprender. Então ela vai sempre estar fazendo interações com o cliente, vai falar com o cliente uma vez, aprender o que deu certo, o que não deu certo, e aí volta. Porque quando a gente está num ambiente de incerteza, os negócios que as startups hoje trabalham, eles não existiam há muito poucos anos. Hoje a gente vive num mundo que as coisas são muito comuns, a gente não para muito para pensar. Se você volta 10 anos, não existia nem Facebook. Então, como que o mundo mudou nesse tempo e como plataformas que hoje são super conhecidas e pra gente é completamente comum de se usar, Uber, Nubank, Facebook, essas coisas não existia um mercado formado para consumir isso. Então, as startups cresceram num mercado que não tinha nada formado e você precisava de interagir com o seu cliente para entender o que o seu cliente queria e precisava para aí sim fazer suas soluções. E como é que surgiu a Startup Weekend? Bom, o Startup Weekend ele nasceu numa cidade de 100 mil habitantes no interior do Colorado, Estados Unidos, com um formato ainda de 80 pessoas trabalhando no mesmo problema, né? Quem foi no Startup Weekend sabe que hoje você vai e fala sua ideia e o que é que você quer desenvolver e aí formam-se vários times, mas na época ele era um grande time resolvendo apenas um problema e aí quando foi em 2007, 12 anos atrás, foi modelado novamente e veio mais com a inclusão e com essa diversidade criativa que é fazer com que as pessoas vão lá e façam seus pitches e resolvam vários problemas e não só um problema, né?
E o primeiro Startup Weekend veio aqui para o Brasil em 2010. Veio aqui para São Paulo a primeira edição, mas a segunda já aconteceu em Recife. O Startup Weekend ele ficou muito popular, principalmente em regiões que não são aqui no grande centro. Mas hoje, enfim, está no Brasil inteiro aí. Já passou por todos os estados, foi trabalhado em todas as capitais, já foram mais de 700 edições no Brasil. 700 edições, fantástico. Só no Brasil. Só no Brasil. Então já atingiu aí um público bem considerável que hoje a gente considera até, a gente pensa nesse público até como uma parte meio que intangível do que o Startup Weekend gera. Porque ele já gerou boas startups, mas principalmente gerou gente boa, que hoje está trabalhando em diversos outros locais do ecossistema e que foram picados ali por esse vírus do empreendedorismo participando do Startup Weekend. Como funciona a dinâmica durante os eventos? Qualquer pessoa pode participar do Startup Weekend? Qualquer pessoa pode participar do Startup Weekend. Temos um direcionamento para não ter pessoas num Startup Weekend que não seja para jovens, né, que é o Youth, que a gente chama. Então, menos de 13 anos de idade. Esse é o único direcionamento que temos para não ter participantes menos de 13 anos de idade em Startup Weekends sem temas, né, genéricos, ou Startup Weekends com outros temas que não sejam o Youth, por motivos de que essa pessoa ainda não amadureceu, não teve experiência suficiente, às vezes, para interagir com outra pessoa com uma maturidade que ela está conhecendo ali naquele ambiente. Mas esse é o único direcionamento que nós temos. Óbvio, se tiver apoio dos pais que se responsabilizem por isso, a gente abre uma exceção. Mas qualquer pessoa, qualquer gênero, qualquer descendência, etnia, enfim, pode e é bem-vindo no Startup Weekend. Acho que é legal comentar que o Startup Weekend a gente entende ele para trabalhar de 3 formas. A primeira deles é completamente aberto. Então qualquer pessoa pode trabalhar qualquer unidade de negócio, qualquer área de negócio, que é o Startup Weekend comum e que é o que mais acontece no Brasil. Tirando esse Startup Weekend, que é o modelo mais aberto, a gente tem ele verticalizado de 2 formas. E uma é através de público e a outra é através de indústria. Explicando, o público a gente quer sempre trazer inclusão de outros tipos de público. Então o público a gente entende que precisa de mais atenção para que ele possa crescer dentro do empreendedorismo. Exemplo clássico é o Women. Ano passado, a Techstars fez uma parceria com o Facebook para desenvolver, inclusive, mais Startup Weekends Women. E a Preta depois pode comentar um pouquinho sobre os resultados, que foi um projeto super bacana. Então, nesse tipo de público, a gente tem o Women focado em mulheres, tem o Black focado em pessoas negras, você tem diversidade e inclusão focado em outros tipos de grupos, você tem o Women focado em jovens menores de idade, com algumas faixas de idade diferentes. Também a gente quer fazer com que o Startup Weekend seja sempre inclusivo. E é muito legal falar que mesmo esses que são verticalizados para públicos, eles não são exclusivos. Por um motivo simples, a gente não exclui ninguém. Então o Startup Weekend Women, por exemplo, ele precisa de ter participação de pelo menos 75% do público feminino. Mas 25% ainda é para o público masculino, o homem pode participar. Todas essas verticais que você comentou de inclusão, também o direcionamento é 75% do todo ser daquela vertical ali, que esteja associada àquela vertical. E 25% inclusive. 25% é liberado do que precisar. Porque quando a gente olha o cenário de empreendedorismo hoje no Brasil, a gente percebe muitos homens, héteros, brancos. Então, como a gente consegue trazer a diversidade de todo tipo de público para dentro desse universo? Porque a gente sabe que, no fundo, empreender demanda, às vezes, algum certo privilégio ou alguma certa preparação que não são todas as pessoas que têm acesso. Então, como a gente pode fazer com que mais pessoas tenham acesso minimamente a esse incentivo inicial ou a essa primeira abordagem? Eu acho que eu considero essa questão de acesso que você traz é voz ativa, né? Porque, às vezes, não é nem um acesso de conhecimento, às vezes é um acesso cultural, educacional, e que a pessoa não teve ali uma oportunidade de ser uma pessoa mais desinibida, com suas características reais, né? Sua criatividade, que a gente quando é criança tem e vão podando ao longo da vida, não tiveram essa oportunidade. Então acho que foi legal você trazer esse ponto de acesso, que esse acesso ele está muito aberto acho que a educação e a criação como um todo aqui, né? Ou até o despertar, né? Não teve o despertar. A gente tem várias pessoas que participam de weekend e depois vêm falar assim, nossa, você abriu uma porta na minha cabeça que eu não acreditava, que eu não sabia que existia. Então isso é muito bacana. E o outro tipo de vertical é a vertical de indústria. Então é quando a gente traz com que os temas que sejam trabalhados durante o final de semana sejam focados em determinadas indústrias.
E aí tem, por exemplo, de inteligência artificial que o Douglas participou, tem o de saúde, tem o de educação. Então praticamente qualquer tema pode ser trabalhado. A gente tem aí vários que já foram trabalhados no Brasil. O Brasil abriu temas novos no ano passado. Então a gente trabalhou o primeiro Startup Weekend de energia, o primeiro Startup Weekend de food tech, focado em tecnologias de alimentação, de mercados de serviço, esportes. De esportes. E de esportes é até legal porque não foi uma vertical que abriu em São Paulo, aconteceu em Londrina, não foi? Foi. Você vê demandas latentes que as comunidades trazem, que os ecossistemas locais eles pedem por aquele tipo de vertical. Então eu já fiz, por exemplo, um agro, focado em agro lá em Chapecó, no interior de Santa Catarina, que é uma região super agrária. Então, como a comunidade já é preparada para aquela vertical e quer desenvolver negócio naquela área. O nosso podcast também ele é bem inclusivo. Nas nossas mídias sociais a gente recebe interação de pessoa muito nova, pessoa muito idosa e com certeza tem muito empreendedor escutando o podcast agora. Para quem quer participar de um Startup Weekend, como é que ele faz para ter informação, para ver um calendário, como que ele participa? Basicamente, procurar o site startupweekend.org, da onde tiver essa pessoa estiver acessando, da localidade de onde essa pessoa estiver acessando, já vai buscar lá mais ou menos a região que está próxima, né? Mas, independente de buscar a região próxima, pode olhar todos os eventos que estão acontecendo na América do Sul, que vai achar o Brasil lá como opção e vai conseguir encontrar qualquer cidade que esteja acontecendo em Startup Weekend naquele ano. É muito comum que a gente receba pessoas de fora. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade fácil de chegar, e a gente tem Startup Weekend. Ano passado, só na cidade de São Paulo foram 25, então a gente tem muito evento, é comum que a gente receba pessoas de fora. E é até uma situação legal para você levar o Startup Weekend para outras cidades. Para que o Startup Weekend aconteça na sua cidade, o único requisito é que você tenha participado de um. E o que acontece com muitas pessoas, e que aconteceu comigo inclusive, foi que eu fui participar do Startup Weekend de uma outra cidade para levar para minha, para organizar o Startup Weekend na minha cidade. Então, um exemplo muito bacana é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, por muito tempo, realizou muitos Startup Weekends. Só que a comunidade do Rio de Janeiro teve um problema, a comunidade de startup passou por um período um pouco em crise e a gente teve alguns cariocas que vieram participar do Startup Weekend em São Paulo e aí acendeu a chama de novo e volta a se organizar esse Startup Weekend no Rio de Janeiro. A mesma coisa acontece também com os eventos verticais, né? Tem gente interessada em desenvolver alguma coisa na área de saúde e aí vê que só está acontecendo um Startup Weekend na área de saúde em tal cidade e vai até lá e participa para se conectar principalmente com outras pessoas dessa indústria também. Isso é bem bacana. Mas além do site do startupweekend.org, praticamente todas as organizações fazem página no Facebook. O site da Simpla também, que é nossa parceira de venda de ingressos, lista todos os Startup Weekends que estão acontecendo, cadastrados lá no site deles. Tem também alguns grupos, né, de Slack que algumas comunidades fazem, grupos de WhatsApp que algumas comunidades fazem, que vai encontrar aí algum Startup Weekend. Para você que está nos ouvindo, se está em cima do muro, se participa ou não, faz uma pesquisa, veja o feedback de quem já participou. Eu fui uma dessas pessoas, participei da Startup Weekend sobre inteligência artificial e eu falo, é intenso, começa na sexta-feira, termina no domingo, no final do dia, você não fica 24 horas lá, tem gente que fica porque se apaixona pelo projeto e tem gente que vira lá à noite, mas vale muito a pena, de fato abre uma porta, muda mindset. E se você não acredita que tudo isso possa acontecer em 2 dias e meio, vá lá experimentar. O que eu acho mais legal do Startup Weekend é sobre quando você pergunta, né, quem pode participar do Startup Weekend? Qualquer pessoa. Não tem nenhum conhecimento prévio que a pessoa precisa trazer para o Startup Weekend. É só ela ir, ter ali a boa vontade de aprender, porque o Startup Weekend é muito diferente de workshops e de palestras que as pessoas normalmente participam. Porque normalmente esses cursos, esses workshops, eles são muito datadinhos, né? Então vocês têm de 8 horas até 10 horas para desenvolver a parte 1. Beleza, agora de 10 horas até meio-dia para a parte 2. O Startup Weekend não, a gente vai falar assim, você vai começar uma empresa sexta-feira de noite e você vai terminar e vai fazer a apresentação dessa empresa no domingo, nas 6 horas da tarde. Durante esse tempo, como as coisas vão acontecer, é problema de cada time, porque cada negócio é desenvolvido num ritmo. Então o que o Startup Weekend faz é, ele dá ali uma jornada que a gente trabalha com as pessoas, dando as informações necessárias e principalmente através de muita mentoria para que qualquer pessoa, independente do seu conhecimento, consiga desenvolver um negócio. E aí falando sobre a dinâmica. Então, por exemplo, na sexta-feira, chega todo mundo, você não precisa ir com amigos, você não precisa ir com um grupo formado, você não precisa ir com a ideia que você vai trabalhar no final de semana.
as ideias são todas apresentadas, as pessoas que querem levar uma ideia, que querem falar de um negócio, levam para apresentar ali, e é muito importante, inclusive, que isso seja uma ideia virgem. Essa ideia nunca pode ter sido trabalhada, tá todo mundo com pé de igualdade. A gente vai começar um negócio do zero. Todas as ideias são apresentadas e os próprios participantes votam nas ideias que eles gostaram mais. Na sexta-feira de noite, mesmo que você tenha vindo de uma outra cidade, mesmo que você tenha ido completamente sozinho, você vai formar um time com outras pessoas na sexta-feira de noite. Sábado de manhã já está todo mundo trabalhando, a gente passa 3 workshops. E são 3 workshops super rápidos. São interações de 15 minutos. A gente vai falar com essas pessoas sobre a interação, sobre a importância de fazer um problema e da gente validar o problema com clientes reais. A gente quer que a pessoa que está no Startup Weekend tire a bunda da cadeira e vai para a rua. Vai falar com o cliente, vai entender quem que é esse cliente, que dor que esse cliente sente. Tanto que é super normal a gente ter equipe de Startup Weekend sendo expulsa de shopping e de supermercado, porque o segurança fala assim, ó, você está atrapalhando demais os meus clientes, não sai. Você não teve autorização para vir para cá? Não teve autorização para parar. Só a cara de pau. Então a gente quer isso, a gente quer que a pessoa vá pra rua, vai falar. E é muito normal até os participantes virarem pra gente e falar assim, mas eu preciso de falar com B2B, meu cliente, todo mundo dormindo agora, não tá mais trabalhando. Fala assim, seu cliente não morreu. A pessoa não morre na sexta-feira e renasce na segunda. Tá todo mundo em algum lugar, vai pra rua e vai falar com ele. Então isso é super incentivado. Depois passa um workshop de MVP, que é o mínimo produto viável, que é a forma com que as startups começam a fazer o primeiro produto. E a gente quer produto feio, você quer produto prático, quer produto que vende. E eu gosto sempre de citar um caso muito engraçado que a gente teve no Startup Weekend, que foi um MVP de uma empresa que chama, acho que Cipopolis, lembra qual que é? Aquela daqui de São Paulo? Eles estavam fazendo um produto para entender qual era a rota do ônibus. Então, quando você joga, você quer ir do ponto daqui da Loft lá para a Vila Olímpia, lá para o Cubo, você jogar no Google Maps, ele vai te dar qual é a rota do ônibus. Só que ele não vai te falar se esse ônibus já passou, se o ônibus está atrasado, se o ônibus está chegando. E se você tem horário, você nunca sabe. Se você espera, será que chega o próximo? Será que eu peço um Uber? O que está acontecendo com esse ônibus? E essa turma foi para a rua para validar o produto. Então, para fazer esse MVP. Como que eles fizeram esse mínimo produto viável? Como é que era o protótipo? Eles podiam ter feito ali uma tela de celular e pedir para as pessoas clicarem para ver. Ao invés de eles fazerem isso, perderem tempo fazendo a programação, o código do aplicativo, eles colocaram uma pessoa dentro do ônibus e uma outra pessoa no ponto de ônibus. E aí perguntava para a pessoa, virava assim, Douglas, vem cá, você está pegando um ônibus X? Você quer saber onde é que ele está agora? Você pagaria para saber onde é que ele estava? Aí como o Douglas me deu 50 centavos, eu falava com a Preta que estava dentro do ônibus e a Preta mandava mensagem pro Douglas. Falei assim, tô chegando no ponto tal. Então, assim, 0 de programação e total entrega de valor. O Douglas queria saber onde é que estava o ônibus. Com uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa que estava dentro do ônibus, a gente comprovou isso. E aí isso já tem alguns anos. Se você pensar hoje em dia, o WhatsApp tem localização em tempo real. Então, com 0 esforço, você não perdeu tempo pensando se o seu produto era o melhor do mundo. Você foi na rua, falou com o cliente, ganhou dinheiro, porque quando o mercado te dá dinheiro, é porque ele está aprovando a sua solução e testou a solução em tempo real. E aí depois, para o final, eu falei que o Startup Weekend começa com a formação de times e termina com a apresentação para uma banca de jurados. A gente tem um treinamento de pitch, que é a forma pitch nada mais é do que a apresentação que as startups fazem para uma banca. Então a gente ensina como formatar esse pitch para que seja apresentado em até 5 minutos, de 3 a 5 minutos normalmente, para uma banca de jurados, falando como foi o trabalho todo final de semana. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem 2 tipos de empreendedor, ou startupeiro. Né? Aquele que quer ser empreendedor de fato, e sonha com isso, que a gente chama de empreendedorismo voluntário, mas a grande maioria ainda é involuntário e precisa empreender. Na avaliação de vocês, como é que a gente faz para inverter um pouco esse cenário, para a gente ter mais empreendedores voluntários do que involuntários? Eu acho que isso está ligado a questões educacionais e governamentais, né? Assim, o incentivo para se tornar empreendedor aqui é 0 no país. Acho que poucos anos para cá, algumas universidades, algumas escolas abordam o assunto, criaram algumas metodologias aí, e até algumas empresas também começaram de uns 2 anos para cá fazer esse movimento, né, de treinar pessoas, fazer academias, criar desenvolvedores, incentivar e tudo mais. Mas eu acho que o empreendedorismo ele tá virando uma paginazinha aí de incentivo, mas tanto na questão
de educação interna mesmo, quanto acho que a parte de governo que não tem sido muito positiva, assim. Então, na minha percepção, está muito ligado a essas duas coisas. Eu ia falar também que para mim é muito cultural. Então, no Brasil, são formas de ver o empreendedorismo, né? Tem-se aqueles que são muito bem sucedidos e às vezes pregam que o empreendedorismo é fácil. Empreender não é fácil. E você tem vários outros casos de cidades menores, às vezes, ou até de cidade grande, de pessoas que faliram muito. Então, gera algum medo. Eu fui uma pessoa que eu tive muito medo de empreender por muitos anos, porque o meu pai teve 3 negócios e faliu nos 3 negócios dele. Então, eu tinha uma certeza na minha vida que eu não queria empreender. E, de repente, eu me vi sendo promotor de um dos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil. Do mundo, na verdade, mas trabalhando muito forte com isso aqui no Brasil. Hoje eu vejo, assim como a Preta falou, é muito uma questão de cultura, de educação, de suporte do governo, e a gente fica muito feliz de ver esse cenário mudando. Então, você vê, o Startup Week a gente começou com um evento em 2010. No ano passado foram 188 eventos no mesmo ano, só em 2019 aqui no Brasil. Então é um crescimento muito grande. E como eu falei, o passo para organizar o Startup Weekend é que você tenha participado. Esse crescimento ele é de certa forma orgânico, porque você vê com que uma pessoa participa do Startup Weekend, tem uma experiência incrível, fala assim, eu quero fazer isso para outra pessoa. Então a gente foi incentivando, encaixando, encontrando muita gente boa nesse meio, e que inclusive outras organizações foram pegando carona nisso tudo e se plugando, não necessariamente pegando carona na onda do Startup Weekend, mas foi uma onda que muita gente surfou junto, né? Então você vê o Sebrae gerando cada vez mais oportunidades, outras aceleradoras de startup crescendo para dar suporte para essas startups que começam a nascer de alguma forma, as comunidades se envolvendo, você vê Senac também ajudando com outros cursos, então várias outras instituições dando suporte de educação, porque ninguém te ensina a empreender até então, você não tinha, era o que chegava mais próximo talvez, há muito poucos anos, era uma faculdade de administração. Então hoje você tem vários outros suportes, outras instituições de suporte para fazer com que essas startups possam crescer. Eu acho que você trouxe um ponto que é muito importante aí, que pensando no Startup Weekend e tudo que foi fomentado, né, de 2010 para cá, é você ter acesso à rede de pessoas que estejam dispostas a lhe ajudar. O fato de você se sentir acolhida por alguém que pode compartilhar. Por exemplo, ele trouxe o caso do pai dele, né? Que é aquilo. O brasileiro também tem muito o trato de falir como um insucesso ou de quebrar como um insucesso, quando na verdade não, foi uma jornada de aprendizado. Ter uma rede que lhe acolha, que lhe dê apoio e que principalmente gere uma confiança é onde saem os novos negócios, saem os novos empreendedores e sai a inovação principalmente. E inovar nada mais é do que testar, errar, voltar atrás e tentar uma coisa nova o tempo todo até ela dar certo. Então até aí, não sei quando é que foi anunciado de fato a Yellow e a Green aqui no Brasil, né? Mas muita gente ainda está tratando isso como um insucesso e como uma coisa assim que não, sabe, vai demitir não sei quantas pessoas, faz parte. A pessoa já fez ali algumas outras empreendimentos e tem que tratar isso como parabéns, chegou até aí, agora qual o próximo, né? Acho que essa questão cultural também, de ter uma rede que entende que a acolha é bem importante. A gente viu uma apresentação do fundador do Waze e ele falou uma coisa bem interessante, que as pessoas acham que o sucesso é uma estrada e que num determinado momento então você tem sucesso ou fracasso. E ele falou que não é nada disso, né? Que você erra muito, então você fracassa algumas vezes até atingir aí o objetivo que você quer, né? E acho que esse é um equívoco também das pessoas, né? Achar que é uma estrada reta, assim, é curva, né? Tem várias curvas aí. Ninguém vê a história que está por trás do palco, né? É muito fácil você subir lá e apresentar como o Waze deu certo, hoje como a Loft virou um unicórnio, mas ninguém sabe o que a gente está errando dentro de casa, ou os tombos que os founders tomam para aprender o que aprenderam. Que já estão na sua terceira startup, sei lá, no terceiro empreendimento, fora o que já investiu, fora o que já acompanhou. Você falou do fundador do Waze, o fundador da Dropbox, ele fala também, o CEO, né? Você tem 99 chances para errar e uma para acertar. Tem números recentes que mostram que o empreendedorismo no Brasil, no ano passado, aumentou em 25%. Mas também temos números de Cubo, por exemplo, que trabalha com 97% de startups que começam, mas não conseguem de fato encontrar o market fit ou atingir o sucesso. São números que podem assustar a pessoa que está pensando em empreender. Qual mensagem vocês podem passar sobre a importância do empreendedorismo para a sociedade? O empreender, para mim, ele é um caminho que a pessoa tem que pensar muito bem antes de tomar. Então, empreender não é fácil. A pessoa que vai empreender, ela tem que entender que ela vai ficar um tempo sem ganhar dinheiro e
Ela vai ficar um tempo sem amigos, ela vai ficar um tempo sem família, Exato. sem conforto, sem dormir, vai ficar sem muita coisa. Então, o fato de empreender é muito importante, assim como toda empresa, né? Qual que é o seu objetivo no final do dia? O que você está disposto? Eu acho que o primeiro passo que a pessoa tem que pensar é: eu estou disposto a abrir mão de quê para eu poder empreender? Se eu tenho uma família hoje, a minha família está disposta a entrar nessa jornada comigo? Preciso de manter o padrão de vida, eu posso abaixar um pouco isso? Ou se eu sou jovem, estou começando a minha carreira, eu quero aprender aqui do nada e aprender tudo na minha cara, levando na minha cara mesmo? Eu acho que esse é o primeiro ponto. É aqui que eu estou disposto a passar, por acreditar nesse sonho. E a partir daí é testar e aprender e confiar no cliente. E se você não vai para o cliente, se você não está entendendo o que essa pessoa precisa, você não vai vender para ninguém. Eu relaciono o empreendedorismo com o autoconhecimento, assim. Eu acho que é uma jornada de autoconhecimento. Acho que quanto mais a pessoa tem a oportunidade de desenvolver um autoconhecimento para entender, né, o que é que ela está disposta a abrir mão durante um longo período, e aí longo período eu diria aí de 20 a 40 anos, que na verdade é o período, acho que, de se ter certeza, né, de um empreendimento ter dado certo, e não precisa ser só um empreendimento, podem ser vários empreendimentos, mas que esteja disposto a ficar 20 anos para cima, né, nessa montanha-russa que é o empreendedorismo. Um dia você tá bem, no outro dia você não tá, e aí tem que estar emocionalmente muito forte, né, se conhecer bastante e não desistir. A Techstars está presente em mais de 150 países. Considerando aí a atuação dessa instituição em outros países, pelos que vocês já viram, como é que vocês enxergam a maturidade dos empreendedores brasileiros? Com visão de Techstars, o Brasil ele está despontando. Eu sei que visão de outras empresas também, não é à toa que nos últimos 2-3 anos aí surgiram 10 unicórnios, e é um tempo muito curto para se ver negócios num país de terceiro mundo com tanto valor de mercado. Mas nós somos hoje a região mais ativa do mundo. O brasileiro ele tem sua descontração, sua criatividade. É muito legal para a inovação, né, para o risco. E o único ponto que a gente não tem ainda como brasileiro, que não deixa a gente dar mais show ainda do que a gente dá, eu acho que é a questão do resultado, de pensar que aquilo ali é uma jornada de comprometimento e não pode ser o tempo todo um improviso. Mas na visão de negócio, o Brasil está despontando, está super no olho do furacão aí. É o país com a maior concentração de grandes startups aí com valor na América do Sul, eu diria até que na América Latina inteira, não só pelo tamanho do país, mas também pela quantidade de startups que surgiram aí nos últimos anos. A gente vê que no ano passado o Brasil só não gerou mais unicórnios que a China e os Estados Unidos. Então isso já mostra bastante para os empreendedores a quantidade de capital que a gente levanta de investimento de startup, de todo o dinheiro que é trazido para a América Latina. Eu acho que 60%, 70% fica retido no Brasil, são as startups brasileiras que usam esse dinheiro. Esse número é muito interessante. É muito bacana, pode conferir isso com mais a fundo, mas é entre 60% e 70%. E a Preta falou que o Brasil é a região mais ativa. Hoje em todas a Techstars então divide o mapa com algumas regiões. O Brasil por si só é uma região, o resto da América Latina é outra região, os Estados Unidos e Canadá é dividido de forma diferente. Mas se a gente olhar em termos de região, o Brasil foi o país que mais fez Startup Weekends no mundo no ano passado. Então isso mostra, acho que a força que a gente está levando agora para fazer com que esse empreendedorismo se propague cada vez mais. E isso até por questões de ondas, né? Então os Estados Unidos surfou essa onda antes, essa onda chegando agora no Brasil com mais força, e a galera está querendo trazer mais empreendedorismo de uma forma gostosa para se trabalhar no mercado. Para os nossos ouvintes que estão engajados no tema, mas não sabem por onde começar, quais dicas vocês podem dar para marinheiros de primeira viagem em relação a empreender? A minha dica é faz. Simples assim. Faz. Não tem teoria, né? Não tem receita de bolo. Não tem como ver, se for procurar aprender para depois fazer, você não vai fazer nunca. Então, aquela história, a startup ela é construída com Build, Measure, Learn. Então primeiro você constrói, depois você testa, e aí vê os dados disso, aprende e faz de novo. Se as pessoas me perguntam, e aí não é só porque a gente está fazendo esse podcast sobre Startup Weekend, mas quando alguém me pergunta, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu falei assim, se quer muito um evento, quer muito alguma coisa para te dar um parâmetro, vai no Startup Weekend, porque é uma coisa que ele é super acessível, o preço de entrada, o ingresso do Startup Weekend, ele quando muito caro em São Paulo, que é normalmente os ingressos mais caros,
ele fica no máximo em R$280. Em cidades no interior você compra ingressos por R$80, R$100. Isso já contando a alimentação de todo final de semana. Então, se eu vou pensar o que você vai comer dentro do Startup Weekend, o valor que você está pagando não paga tudo. Então, tanto que o Startup Weekend ele precisa de levantar dinheiro através de patrocínio para rodar. Participa de um Startup Weekend, vai entender o que é esse negócio, de como vai começar uma empresa, que a gente vai dar os primeiros passos ali, e a partir daí você vai perceber por si só que não tem teoria para você aprender, que se você não fizer, nunca vai dar certo, e você nunca vai saber onde seu negócio vai chegar. Já que o Olavo vendeu o doce de leite do Startup Weekend, não vou dizer o peixe, é o doce de leite, que ele é de Viçosa. É o doce de leite, eu entendo. Eu vou falar, a minha dica é mais simples, é a partir do faz, mas é um faz mesmo. Você quer ganhar dinheiro, quer saber se o seu brigadeiro é bom, vai lá, faz seu brigadeiro, vende na porta dos seus vizinhos e começa a ver a demanda que isso traz e começa a contar o quanto você está gastando com isso e o quanto você está tendo de retorno. Começa assim, sabe? Com uma coisa que você gosta, se você gosta de passar informação no canal do YouTube, vai lá e começa a ver quantas pessoas dão like, pega um assunto que você domina, ou que você gosta de falar e vai testando. Às vezes você vai ter um feedback ali de que pode ser um brigadeiro com menos açúcar, ou que pode ser um conteúdo no YouTube que aborde outras coisas porque as pessoas estão sentindo que você fala melhor de outra coisa, ou que você quer, ou que tem algum tema que é interessante, faz sempre uma perguntazinha, né? Feedback, que é escutar o que seu cliente tem para falar do seu produto. Eu considero como um presente, então se olharmos para o feedback com a cultura de que é um presente, que é uma crítica construtiva, eu acho que isso já é um grande passo para você começar a melhorar isso que você tem a oferecer. E você não precisa de grandes estruturas, você não precisa de grandes investimentos, você pode hoje acessar muita coisa relacionada a empreendedorismo online, você pode também acessar isso offline, perguntando às pessoas com quem você convive, e pega uma coisa que você gosta, que você acha que pode dar dinheiro, ou que você acha que tem boa aceitação dos seus amigos, começa a ampliar essa rede, pede para os seus amigos oferecerem para os amigos dele de outra rede, e assim vai conectando aí esses pontinhos, que é o que faz o empreendedorismo, né? Você ter pessoas conectadas, conhecendo o seu produto. Seguindo a metáfora que a Preta falou lá, a história do brigadeiro, acho que isso exemplifica muito, né? A gente fica sempre nessa, eu quero vender brigadeiro, quero abrir um negócio de brigadeiro. Aí você fica pensando, qual é a melhor receita? Qual é a receita ideal? Qual é o ponto certo que eu tenho que abrir? Qual é a marca que eu tenho que comprar? Não, mas meu brigadeiro tem que ter a forminha customizada. Para do lado de um restaurante, o cara tá saindo e oferece ali para eles poderem comprar um brigadeiro. Então, ao invés de ficar criando como seria a empresa perfeita, só faz. Criando não, ao invés de ficar pensando, né? De ficar confabulando qual seria o produto ideal. Começa a comprar o leite condensado, o achocolatado aí, já começa a oferecer. Se o pessoal tiver bons feedbacks para dar, ou feedbacks construtivos, começa a trabalhar nesses feedbacks e vai mudando aí, né? E até aí trazendo para o mundo de startup, o cara que é a pessoa, o empreendedor, a empreendedora, quer sempre pensar em como que eu vou levantar investimento para começar. Porque você não tem nada ainda, você não tem nenhum produto, você não tem um cliente, você não tem um mercado. Como você quer levantar investimento? Então começa a fazer, quando tiver pessoas usando, você vê que existe ali de fato alguma atração pro seu produto, aí você começa a pensar no passo seguinte. Compartilhe a sua ideia, sabe? Temos também somos, né, também instruídos a não compartilhar a sua ideia, porque alguém vai roubar e vai ficar rico com ela. E não, quando na verdade a ideia ela tende a dar certo quando você compartilha. Então, de uma mínima ideia que você tenha, compartilha com alguém, que vai ter uma pessoa desses 100 mil que você vai compartilhar a sua ideia, que vai também, né, querer e acreditar nessa ideia para transformar ela no negócio. E assim você vai começando a gerar, de fato, o empreendedorismo, porque você está tentando oferecer e já convencer talvez outras pessoas a trabalharem em cima disso. Então o ato de compartilhar a sua ideia já é um início para você dar um start aí no empreendedorismo.
Eu acho que esse ponto é muito legal da ideia, porque quem tem medo de compartilhar a ideia nunca pode ter uma empresa, porque não é só um momento de vai roubar a minha ideia. Eu não preciso de roubar a sua ideia só na fase de ideia. Se a sua empresa estiver começando e eu ver que essa empresa é legal, eu posso criar, e eu tenho muito mais condição, eu posso simplesmente fazer uma empresa que vai concorrer com ela. Eu vou te destruir. O que manda é sempre a execução. Então não tenha medo de compartilhar a sua ideia com ninguém. Agora seja responsável e saiba bem fazer uma boa execução e uma boa entrega. Indo para o bloco final aqui do nosso episódio, nosso podcast é sobre Sociedade 5.0. A ideia é de criar uma sociedade super inteligente, usando tecnologia, mas centrada no ser humano. Como que vocês acham que o empreendedorismo pode ajudar a gente a repensar a sociedade com esse foco um pouco mais no ser humano? Eu acho que até o próprio ponto da gente falar tanto de foca no cliente já começa a trazer uma visão diferente para essa história toda. Porque não é foca no produto, o produto tem que ser melhor, é foca no cliente, o cliente tem que ser mais bem atendido. Quando o empreendedor ele entende de fato o que ele está falando, ele percebe que o mesmo acontece dentro de casa. Então, apesar de falar muito foca no cliente, tem um cara que eu gosto muito de conteúdos que ele cria, que é o Edmur Sayani. O Edmur sempre pergunta nas palestras dele, ele fala assim, quem é a pessoa mais importante da empresa? E é normal alguém falar assim, é o cliente. Ele fala, você está errado. A pessoa mais importante da empresa é a pessoa que trabalha na empresa, a pessoa que está na ponta. Se você não entender que essas pessoas são importantes para continuarem os negócios, para geração de tecnologia ou tudo mais, a gente não vai ter negócio indo para frente nunca. Então é foco no cliente, mas entendendo que você tem que cuidar bem das pessoas, sabe? Então seja a pessoa enquanto cliente, seja a pessoa enquanto funcionário, quem está usando essa tecnologia de alguma forma. Eu acho que empreendedorismo, esses empreendedores, essa nova leva de empreendedores que são bem focados em boas causas e que acreditam que as pessoas são as pessoas que fazem o negócio acontecer, eu acho que a gente já está começando a se encaminhar muito bem. Quando você fala em ser humano, né, como é que a tecnologia ajuda o ser humano e como que a gente pode trazer isso para a sociedade 5.0, na mesma hora, na minha cabeça, vem algo relacionado à diversidade e inclusão. Assim. E é um tema que é bem interessante de se trabalhar, principalmente quando eu penso no Startup Weekend, porque sempre vai surgir alguma coisa relacionada a viés, né? E os viés, cada um tem o seu, a forma que você pensa, a forma que você acha que as coisas devem ser feitas, mas quando você entende o viés do outro, por isso a diversidade e inclusão, eu acho que isso tá muito mais propício a ter um entendimento desde como vai ser, sei lá, seu dia de amanhã a seu dia daqui a 50 anos. Eu vejo muito relacionado a esse tema. Estava até conversando sobre isso semana passada, o quanto a sociedade se torna cega, né, para pessoas idosas e para pessoas com desabilidades. Assim. E o jovem de hoje não pensa que amanhã pode ser uma pessoa idosa, uma pessoa com uma mobilidade reduzida, uma pessoa sem condições talvez até de caminhar da cama para o quarto e etc. Então, se a gente pensar no futuro, não só, né, como uma coisa que a gente precisa desenvolver profissionalmente, financeiramente, realização social, pessoal e tudo mais, mas sim que vamos ser aquela pessoa ali do futuro, que a gente vai querer ter uma qualidade de vida, mas não vai ter as mesmas condições fisiológicas, físicas, financeiras que tem hoje, eu acho que a gente começa a olhar para um mundo com uma expectativa melhor para ter um envelhecimento, um suporte e talvez até um contato humano do que se a gente ficar só pensando no hoje, sabe? Eu acho que o ser humano precisa pensar no amanhã, que ele vai envelhecer, que ele vai ter as suas limitações, que isso já na verdade é o presente para uma sociedade enorme aqui no Brasil, né? A gente virou um funil em muito pouco tempo de uma sociedade que era jovem, muito jovem aí nos anos 60, 70 e 80 e que hoje já não é mais e vai ficar cada vez mais quando a gente traz a tecnologia para trazer uma qualidade de vida para essas pessoas, com um banco online, com um carro que pode dirigir para você, tudo mais, a gente está trazendo qualidade de vida para essa pessoa envelhecer melhor e isso vai gerar uma sociedade, né, mais velha também naquele lugar. Então acho que tem que pensar por essa perspectiva aí. Vamos para a pergunta-chave do nosso podcast.
temos que fazer para todos os convidados, que é: qual a visão de vocês de sociedade 5.0 no Brasil? Acho que a gente está caminhando, as tecnologias estão chegando cada vez mais rápido aqui no Brasil, então você já vê hoje uma curva de tempo muito menor quando isso é lançado até que chega no Brasil, porque era muito pouco tempo. Hoje eu me preocupo muito com a política dentro disso tudo. Eu acho que o empreendedorismo tem feito algo para isso acontecer, mas eu me preocupo muito como a política está preparada para receber, e a própria sociedade brasileira. Então, vai acontecer de alguma forma? Vai. Possivelmente não vai ser 5.0 que a gente tem no Japão, vai ser 5.0 modelo brasileiro, sabe? Mas a gente vai sofrer algum abalo com isso, e eu espero que aconteça muito rápido para que a gente possa se ajustar assim que possível. Olha, eu vou falar que acho que a gente está rastejando, caminhando. Acho que bom que você está otimista, assim. Eu acho que tem muita gente muito empolgada, a fim de fazer coisas acontecerem. Acho que tem muita gente a fim de fazer coisas acontecerem, mas não é todo mundo que tem uma responsabilidade nessa atitude. Então, acho que tem muita gente a fim de fazer as coisas se transformarem, melhorarem e etc. Mas tem gente que está fazendo isso, e eu diria que a maioria sem nem saber onde quer chegar. Dependendo de onde tiver o poder, né, de fazer as coisas acontecerem, e não tiver ali uma maioria também com uma responsabilidade de onde vai chegar com isso, eu acho que a gente pode estar plantando uma coisa que retarde mais essa qualidade de vida no futuro. Esses dias eu estava assistindo TV e aí passou uma reportagem de como os sinais de trânsito não respeitam o tempo dos idosos, por exemplo. E voltaram em 1980, essa mesma reportagem falava, essa mesma emissora falava de uma reportagem que foi feita em 1989, desse sinal que desde então, né, foi trabalhada essa questão de respeitar os idosos e tudo mais. Então, o tempo de travessia de um idoso de um lugar para outro, ele é de mais de 20 segundos. Não pode considerar uma pessoa com uma mobilidade que vai atravessar quase correndo ali. E corre esse risco de atropelar e tudo mais. Então, vendo essa reportagem... Isso pensando só em idoso, né? Isso pensando só em idosos. Imagine outras pessoas com outros problemas de mobilidade, né? E até com outras deficiências também, que não seja só física. Mas enfim, eu acho que a gente está rastejando. Eu acho que tem que ser mais consciente, sabe? Eu acho que não adianta entrar numa bolha só para fazer ela crescer. Eu acho que tem que direcionar essa bolha aí para pensar que o Brasil está mudando, a tecnologia tem muito para oferecer, mas que tem que ter uma responsabilidade aí de onde a gente quer chegar. Última pergunta. Esse ano, quais são os projetos futuros do Startup Weekend aqui no Brasil? Esse ano estamos inaugurando uma iniciativa regional. Estamos inaugurando, na verdade, 4 iniciativas globais com a Techstars ao redor do mundo e 6 iniciativas regionais. Aqui no Brasil, especificamente, estamos nos unindo para fazer o Startup Weekend Agro. Então, para inovar com muita força nessa área, nessa indústria, porque tem muito potencial. Então, uma coisa que estamos planejando de fazer no início do segundo semestre, lá para agosto, mas já estamos agora correndo atrás de quem vão ser os principais apoiadores, quem vão ser as principais lideranças que vão estar tocando isso. Eu diria que esse é o nosso foco em termos de comunidade, principalmente. Globalmente temos outras coisas também relacionadas a novas gerações, né? O Next Generation, que vamos fazer aí a partir de abril. Também vamos fazer alguns encontros desses líderes Américas, então vai conectar toda a rede América do Norte, Central e Sul, aí também por volta do meio do ano. E no lado corporativo é trazer com ainda mais direcionamento isso para as empresas inovarem aí com as metodologias e os produtos da Techstars. Esse ano o foco também vai ser bastante no mundo corporativo para oferecer isso para empresas, colaboradores dessa empresa que estão a fim de inovar com essa cultura que o Startup Weekend proporciona. Muitas oportunidades aí para quem quiser empreender, com certeza. Com certeza. Pessoal, agradecemos o tempo, obrigado pelo espaço cedido pela Loft, por ter trazido a gente aqui nesse espaço. Preta, muito obrigado pelo tempo. Acredito que nós estamos levando bastante informação útil para o nosso ouvinte. Maravilha, prazer foi nosso. Muito obrigado e espero encontrar vocês ainda no Startup Weekend por aí. E este foi o episódio 11 do nosso podcast.
Compartilhe a sua opinião e, se quiser aproveitar o início da temporada, sugira o tema que você quer ouvir através do e-mail contato@sociedade50.com.br. Junte-se às dezenas de ouvintes que temos no nosso grupo no Telegram e compartilhe conosco as suas opiniões. Procure Sociedade 5.0 no Telegram ou acesse o link na descrição desse episódio. Se você quiser nos apoiar neste projeto, criamos uma campanha no site Apoia-se. Você poderá apoiar este projeto através de uma contribuição mensal a partir de R$1 no endereço apoia.se/Sociedade50. Sua contribuição vai ser muito importante para darmos continuidade nesse importante projeto. Não deixe de nos avaliar no iTunes com 5 estrelas. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais!